Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária online da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam. Daremos início à nossa doutrinária desta noite com nosso irmão Danilo Cruz, com o tema Aproveitando Oportunidades. É com você, Danilo. Uma coisa. Pronto. Vamos lá, vamos então. Hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente interessante para todos nós, que é justamente o aproveitamento que nós temos feito da nossa vida, do nosso tempo. E para começar, óbvio que é bom a gente remeter à fala de Kardec, o que é que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos. É interessante porque lá na questão de número 132 é perguntado assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, dizem os espíritos, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, continua o espírito. E ele diz o quê? Que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo em questão, né? A fim de aí cumprir daquele ponto de vista específico as ordens de Deus. Aí o Espírito vai continuar dizendo que é desse jeito que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí Kardec vai comentar essa resposta dizendo que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, palavras de Kardec, quis que nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, continuando Kardec explicando, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha que fala interessante, né? Tudo tem uma razão para acontecer, tem uma razão para existir. A gente sabe que a gente está aqui não é à toa, a gente tem um motivo para estar aqui. Cada um de maneira personalizada, com as suas singularidades, com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, traz necessidades, méritos, e aí precisa realmente aproveitar o tempo em que está aqui encarnado, e nesse aproveitar, a gente vai de maneira individualizada tendo os nossos desafios, por assim dizer. Pois bem, aí nós temos uma psicografia que foi obtida na casa, ou seja, na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, na FEIS, que foi uma psicografia do espírito Joseph. Joseph, ou Joseph, não sei exatamente qual seria a pronúncia do espírito, mas escreve-se Joseph, traz uma psicografia interessante para nosso esclarecimento, né? Ele traz uma psicografia que foi feita no dia 23 de novembro do ano passado, de 2021. O título é Aproveitando Oportunidades. E aí o espírito começa dizendo que é preciso que a gente aproveite as lições que a vida traz. E aí ele nos exorta dizendo: afasta-te do brilho ilusório das vitórias estritamente materiais. Procurai, no cadinho interno, tuas necessidades reais
tão claramente iluminadas na convivência diária com teus semelhantes. Aí ele vai mais além dizendo assim, ó, sente, silenciando o turbilhão da mente, para perceberes o que realmente importa. E diante dessa preciosa descoberta, entenderás a coerência da existência na lógica perfeita para a tua transformação pessoal, refletindo-se no próprio avanço coletivo. E aí ele vai adiante dizendo, explicando, né, que em meio das lutas e desafios nós tendemos ao protestos, a buscar culpados para acalmar o clamor de nossos gemidos internos. A gente quer achar culpados fora, né? Buscando aí reclamar. Aí ele vai dizer o quê? Aconselha-te com o código perfeito do Evangelho de Jesus e, mergulhando nos caminhos oferecidos por ele, vivencia pouco a pouco os seus itens de cura pessoal. Desse modo você vai se libertar das velhas rusgas e incompreensões tão comuns aos espíritos obedientes ao orgulho e ao egoísmo. E mais além, Joseph vai dizer que, desse modo, sentirás passo a passo o aliviar de pesos e angústias, pois os teus olhos estarão agora pousados na grandeza do amor que a todos acolhe, ofertando possibilidades infinitas para alcançarmos o reino dos céus em nós. E ele continua dizendo que, sendo nós possuidores desse tesouro imensurável, já não nos doerão as asperezas do caminho, pois que elas se transformaram em poesia de luz a conduzir a todos nós necessitados. Aí ele conclui dizendo que o amor possa abrir-nos os olhos e corações para que sintamos a riqueza do aqui e agora, prenunciando a vitória imortal. Que mensagem bonita, né, gente? A gente vai perceber que Joseph traz com essa mensagem reflexões valiosíssimas sobre como nós estamos aproveitando o nosso tempo. E lá no começo do texto, ele vai falar de um jeito que me faz lembrar uma outra fala de Joana de Ângeles, quando ela diz que quem se prende a queixumes e lamúrias, às reclamações, está perdendo tempo. Emmanuel concorda com esse posicionamento, falando em uma outra oportunidade, da mesma maneira que reclamação e queixa é perda de tempo. A gente não está aproveitando o nosso tempo. Então é preciso que a gente realmente cuide de aprender a aproveitar melhor o nosso tempo. E esse tipo de aprendizado me faz lembrar uma carta de Paulo, a carta aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos 15 a 16, quando Paulo diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que fala interessante para a gente, né? A gente precisa aproveitar as oportunidades. Tem um texto também que é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Oportunidade. É um livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quando Emmanuel vai analisar um texto bíblico, né, que diz assim, ó,
Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Lá em João, no capítulo 7, versículo 6. E aí Emmanuel vai começar o texto dizendo que o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta a uns instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. E aí Emmanuel vai dizer que esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso, ou seja, o lado das arestas das situações, as dificuldades. E aí ele vai continuar dizendo que o bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Olha que interessante. E aí Emmanuel vai dizer: valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo. Isso me faz lembrar aquela frase de Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele ainda vai mais, dizendo que é preciso encontrar na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita um igual contentamento. Nesse sentido, a lição de Jesus se reveste em uma maravilhosa significação nas palavras de Emmanuel. Ele vai dizer que nessa situação, nesses torvelinhos das incompreensões do mundo, a gente não deve aguardar o reino do Cristo como uma realização imediata. Não. Mas sim a oportunidade dos homens, que é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, justamente a fim de que a gente consiga edificar esse Evangelho, não só nas nossas vidas, mas daqueles que nos cercam. E aí Emmanuel vai dizer que os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que na sua época de trabalho redentor está pronta. A sua época está pronta. Que não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É a oportunidade de hoje. É o ensejo bendito de servir, nas palavras de Emmanuel. E servir em nome do Senhor aqui e agora. Fala dele, né? Emmanuel trazendo aí. É interessante porque isso também me remete a um texto maravilhoso, um texto sem título de Valdir Pedrosa, que eu encontrei na internet sobre o tema, que diz que muitas vezes, quando a gente lê um texto sem a devida concentração, e justamente por isso somos conduzidos pela mais completa falta de atenção, a gente deixa passar grandes ensinamentos que, de verdade, mereceriam nossa parte, né? De nossa parte, as reflexões mais sérias. E aí ele vai dizer o quê? Que pode ser uma frase escrita com simplicidade, mas que, em essência, vai guardar profundos conhecimentos, profundos ensinamentos. A gente deixa passar. Por quê? Porque não está atento, não está dando presença ao que está fazendo. Aí ele diz que, como exemplo, a gente destaca a afirmação feita por Aniceto, o nobre instrutor de nosso lar, lá no livro Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, né, por psicografia de nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Pois bem, lá a gente vai ver no capítulo 23, que fala sobre os pesadelos, uma fala de Aniceto que eu acho interessante. Ele diz assim, ó: precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades.
ao refletir sobre esse tipo de assunto, nós somos levados a pensar sobre a veracidade dessa frase, né? E aí a gente precisa se perguntar por que a gente precisa acentuar experiências? Qual é a razão para que a gente aproveite as oportunidades? É claro que a gente está encarnado com um objetivo. E nesse momento tão sério que a gente vive, eu me lembro até de uma frase de Richard Simonetti, quando ele diz assim, ó, chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Isso aí me faz lembrar também uma frase de Carlos Abranches, que diz assim, ó, que nós precisamos raciocinar com o coração e amar com o cérebro. Então, por nossa vez, perguntamos, né, justamente, e ainda a gente tem alguma dúvida que é urgente, que a gente precisa aproveitar integralmente as oportunidades, as ocasiões que Jesus nos traz, que Jesus nos concede nessa encarnação que nós vivemos, para fazermos todo o bem que pudermos. A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar nisso. Isso também me faz lembrar que não adianta a gente ter muito conhecimento teórico e não vivenciar a coisa. Né? Às vezes, eu tenho conhecimento, tenho muita leitura de espiritismo, eu vejo muito isso no movimento espírita, as pessoas dizerem que tem muita experiência, muita leitura, tem muito conhecimento, mas é preciso que o conhecimento desça das mentes para os corações, para daí se espalhar pelos braços e motivar ações. Precisamos verdadeiramente ampliar possibilidades, porque só faz sentido se for sentido. E só vai ser sentido se for vivido. A gente precisa viver realmente e aproveitar cada oportunidade. Não é à toa, a gente necessita isso. Isso também me lembra um texto do Momento Espírita, que eu acompanho, lá de março de 2010, quando eles citam o filósofo Horácio, um dos maiores poetas da Roma Antiga, justamente que ficou famoso pelas suas odes, que eram longos poemas líricos, onde ele descrevia o cotidiano da vida. Ou então ele trazia passagens da mitologia romana para nossas reflexões. E nas suas características literárias, se destaca sempre a ideia de se aproveitar o momento presente. E aí ele coloca de um jeito que faz parecer que não é necessário ter alguma preocupação com o futuro. Essa ideia de Horácio atravessou o tempo através de uma expressão muito citada, que é encontrada em diversas obras interessantes, mas inicialmente em uma das suas odes, que é a frase carpe diem. Frequentemente essa expressão latina é traduzida de um jeito mais ou menos assim: aproveite o dia, né? A gente geralmente traduz dessa forma: aproveite o dia. E essa era a preocupação do poeta romano, porque ele imaginava que a vida era muito breve para não ser aproveitada. Só que ao escutarmos o convite de Horácio, o carpe diem, a gente se pergunta, né? Afinal de contas, o que é aproveitar o dia? Ainda mais a gente que é espírita, né? Precisa se perguntar assim, como é que a gente realmente aproveita o dia? É certo que a resposta para essa pergunta vai depender fundamentalmente do que a gente espera para a nossa vida, óbvio, né? E para depois da vida, se a gente pode falar desse jeito. Então, afinal, aproveitar o dia, para quê? Como assim aproveitar o dia? Porque para o materialista, carpe diem vai ser o quê? Vai ser gozar ao máximo a vida, vai ser usufruir dos momentos com todas as suas emoções e prazeres, e somente isso. A gente sabe, né, que o materialista ele não vê nada além da matéria. Então, o conceito materialista, nada aguarda ele depois da morte. Então, a vida acaba no túmulo. Então, ela se conclui e se torna breve demais.
Então, o materialista vai imaginar que ele é constituído, na verdade, de um apanhado de bilhões de células ordenadas ao acaso, né? E aí, justamente por conta disso, há ali uma espécie de casuísmo biológico, e ele crê que nada aguarda ele depois da vida física se extinguir. Ele acha que acabou, morreu, acabou. Então, aproveitar o dia, aproveitar a vida que se extingue minuto a minuto, vai ser necessariamente aproveitar nos prazeres materiais, nos prazeres físicos, já que essa pessoa vai se iludir que nada mais existe além da física, da parte física. Então, aquilo que pode enxergar é o que existe, ponto final. Mas outros há ainda que vivem com a certeza de que, em uma única existência, Deus vai julgar os bons e os maus e vai condenar a uma felicidade ou uma desdita eternas. Ou seja, com uma vida só, Deus vai condenar ou vai dar o prazer eterno conforme o resultado do julgamento que ele faça. Então, para esses, aproveitar a vida vai ser sempre uma espécie de contagem regressiva de um dia menos de erro ou de um dia de tropeço. Então, uma vez que a gente, nessa visão, vai ser julgado eternamente pelo procedimento de uma única existência, a gente sabe aí que quanto antes essa existência acabar, melhor será. Porque vai ser uma quantidade menor de chances para que a gente erre, né? Para que a gente se equivoque. Então, morrer cedo, no caso aí, é bom negócio, porque você vai ser julgado por ter errado pouco. Então, imaginando que como resultado de uma única vida, Deus vai dar um veredito eterno, carpe diem aí, no caso, vai ser a ansiedade de que tudo acabe. Ao aproveitar o dia, na verdade, é o desejo de não errar, o tempo todo um desejo de não errar. E que no final de tudo, se a gente não tiver tropeçado, a gente vai ser feliz. Então, não vai ter outra chance. Se tiver também tropeçado, não tem outra chance. Então, existe ainda a possibilidade de imaginar que existe uma continuidade da vida, de outras tantas vidas que já se sucederam, na verdade, existências corporais, e é também, no caso, essa encarnação, a antecipação de outras existências que ainda virão. Bom, ao a gente entender isso, ao entendermos que a vida de hoje é um reflexo de ontem e que o amanhã vai ser a colheita do plantio feito hoje, aproveitar a vida passa a tomar um colorido diferente. Aí a gente já não vai ter mais aquela ansiedade para ter uma vida que vai se extinguir. Não tem isso. Muito menos a gente vai ter ansiedade para que a vida tenha logo um veredito favorável a nós. Não. A gente vai ter a certeza, vai viver a certeza de que nós estamos aproveitando o dia quando a gente faz de cada dia um aprendizado para a alma. A gente vai enxergar em cada dia uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Quando a gente exercita virtudes, quando a gente se esforça para apagar os defeitos, se a gente pode chamar desse jeito. Então, nós vamos estar aproveitando verdadeiramente o dia quando as dores que ele porventura trouxer se transformem em entendimento, em lição. E também as alegrias serão fluídas, se convertendo em louvores pela bênção da existência. Todos nós deveremos aproveitar a vida, entendendo essa vida como uma grande escola, onde a lição maior de aprendizado será sempre o conjugar do verbo amar. Então, amar. É para isso que a gente está aqui. Então, aproveitar a vida é aprender a amar. E o mestre maior dessa escola sempre vai ser Jesus, né? Richard Simonetti fala que o planeta Terra tem 3 características, né? 3 funções. Uma delas é de hospital, de tratamento.
Outra delas é a função de oficina de trabalho. E a outra delas é de escola de aprendizado. Então, dentro dessa ótica, aproveitar o dia, aproveitar as oportunidades, é saber usufruir o fato de estarmos encarnados dentro dessas três funções: no nosso tratamento, no nosso trabalho e também no nosso aprendizado. Então, aproveitar o tempo aí tem uma outra feição nesse olhar espírita, né? Tem um texto chamado Aproveite Seu Tempo, de Jorge Jossi Wagner, que vai dizer o quê? Ele diz assim, ó, que quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que com o tempo tudo se resolve, que o tempo resolve tudo, né? A gente ouve muito isso, né? Deixa o tempo passar, que é necessário a gente ter paciência para que o tempo possa consertar os problemas. Né? A gente tende a pensar dessa forma, a deixar que as dificuldades, as situações difíceis pessoais, financeiras, enfim, o tempo vai se encarregar. O tempo se encarregará, segundo acreditam, de tudo e vai tudo solucionar. Só que a gente sabe que o tempo, na verdade, nos foi concedido por Deus para que a gente pudesse aproveitar, para que nós aproveitássemos esse tempo de uma maneira equilibrada, de uma maneira útil, que é preciso uma ação perseverante para que esse tempo seja efetivamente benéfico para nós. E aí ele vai dizer que, diante das contrariedades naturais que são enfrentadas por quase todos nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, nós nos perdemos com o infeliz hábito das reclamações sem fim. Olha elas aí de novo. Nós reclamamos diante dos obstáculos que precisam ser superados, dos desafios que precisam ser solucionados. Pois bem, aí ele diz que quando a vida nos apresenta, por fim, a conta a ser paga pelos nossos equívocos do presente e também do passado, e que se caracterizam pelos contratempos, perdemos precioso tempo com as nefastas e inconvenientes contestações. Nós contestamos tudo, nós reclamamos de tudo, nós nos queixamos de tudo, nós lamuriamos. Rebeldia. A Joana de Ângeles vai colocar justamente isso, né? Que a rebeldia é causa de sofrimento que poderia ter sido evitado. E é preciso lembrar que a raiva nunca vai resolver problema nenhum, porque as contrariedades não modificam a natureza das coisas. As frustrações jamais vão fazer o trabalho que deve ser realizado com nossa boa vontade, nosso bom ânimo, com nosso esforço por todos nós. É preciso que a gente verdadeiramente tenha esse bom ânimo apregoado pelo Cristo. O mau humor vai levar, na verdade, a um desgaste desnecessário, vai levar a um desequilíbrio no ambiente que a gente está inserido, não vai modificar nada da situação que precisa ser consertada. Não adianta, não funciona. Então, a dor de qualquer um de nós jamais vai impedir que o sol brilhe sempre, ou até mesmo que as estrelas permaneçam embelezando as noites enluaradas. Não tem como. Então, não adianta se perder em tristezas, porque a tristeza também não vai clarear nenhum caminho, assim como também, do mesmo modo, o desânimo não vai edificar absolutamente nada, porque somente confiança e esforço contínuos são capazes de nos erguer diante das asperezas das estradas da vida. É preciso que a gente verdadeiramente tome consciência disso, porque nenhuma lágrima vai ser capaz de substituir o esforço que obrigatoriamente nós devemos empreender em benefício do nosso equilíbrio e também, óbvio, da nossa consequente felicidade. Quem reclama não atrai para si
simpatias e, pelo contrário, não colabora em nada. Não, aliás, colabora para que se perca tempo em desculpas, na superação das contrariedades. Então, aproveitar seu dia é aprender com a sabedoria divina que sempre nos oferece um planejamento de acordo com a nossa capacidade e sempre nos exige apenas o que nós podemos realizar. Lembremos que nós temos necessidades e merecimentos. E tudo que chega até nós está dentro da necessidade e do merecimento. Então, os dias que se apresentam como benditas oportunidades para que nos lembremos de que estamos vivendo mais uma etapa de nossa vida de espíritos imortais. A gente precisa realmente tomar consciência que nós somos espíritos imortais. Então, nós sabemos que tudo passa, que tudo será melhor, que tudo depende do nosso esforço, que é preciso exercitar a convicção, que é justamente essa força interior que nos faz enfrentar as adversidades, que são muitas e muito comuns nas nossas vidas. Não como se essas fossem castigos de Deus, como alguns pretendem, né? Mas sim como valiosas oportunidades de aprendizado e evolução. É crescimento. Então, o tempo é amigo de quem labuta, de quem trabalha, de quem confia, de quem persevera. Então, aproveite o seu tempo sorrindo, e sorrindo mais, e sorrindo mais, desculpando e desculpando mais, e desculpando mais, acolhendo os que lhe buscam ajuda, acolhendo e acolhendo, e oferecendo-se como voluntário, justamente para realizar trabalhos úteis, o uso do tempo útil. Justamente assim a gente vai estar colaborando com o mundo, sendo a mão de Deus, sendo médiuns da vontade de Deus. Então, tornando o mundo mais carinhoso, sendo mais paciente, mais amigo, mais fraterno. Isso é forma de ajudar. Então, aproveite seu tempo e seja verdadeiramente cristão. Olha que convite. Então, para encerrar minha fala, eu trago um poema de Rabindranath Tagore, do livro Pássaros Livres, psicografia de Divaldo Pereira Franco. É o poema de número 29. Ele diz assim: despe, amigo, a roupagem das ilusões infanto-juvenis e assume a maturidade dos teus dias. Já passaram as horas distraídas em que os projetos lúdicos se convertiam em realidade no mundo das fantasias. Rasga as vestes de sonhos e enfrenta as responsabilidades que te chamam, desafiadoras para as tarefas adultas. A sociedade é o campo a arrotear com os instrumentos fortes da vontade e do dever. Enquanto lamentas os dias que passam, mais velozes se acumulam as horas na ampulheta do tempo, escoando e fugindo para o passado. Não te das conta de que esta é a tua oportunidade feliz de escrever o futuro com os teus atos. A insistência na ignorância do dever não a descaracteriza, nem faz que ele sucumba na erosão de suas estruturas expostas ao clima de abandono. O teu corpo atinge a plenitude das forças, mas a mente se demora nos jogos ultrapassados da infância. A idade é cobrador inclemente,
e logo mais te vergará ao peso dos anos, com os equipamentos orgânicos desajustados e sem ação autorreparadora. Utiliza-te do verão, que esmaece em outono cinzento, a caminho do perigoso inverno das energias exauridas. Assume o teu papel no mundo, amigo, e muda a paisagem íntima, alterando as condições do meio onde te encontras para melhor. Essa é a mensagem da tarde de hoje. Que as bênçãos do Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora acatamos em nossas almas, para que verdadeiramente saibamos aproveitar melhor o nosso tempo com as oportunidades que a vida nos lega. Vamos orar? Vamos então elevar os nossos pensamentos e sentimentos. O que nos resta agora? Nos resta agradecer. Agradecer ao nosso irmão Danilo, sempre pelo trabalho muito bem explicado, sem deixar sombras de dúvidas, né, que possamos ter aproveitado. E, mais uma vez, agradecer a todos que estavam conosco até agora e a todos que irão assistir posteriormente. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Boa noite. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.